vamos para mais uma vez para um tema importantíssimo, que é a aposentadoria especial. Com exposição, agente nocivo. Esse é o tema que o Augusto separou para hoje, né? É um tema extremamente importante porque pode ser aí a condição de muita gente, né? E a aposentadoria especial, ela garante assim alguns benefícios diferentes, né? Exatamente. Inclusive, o tempo de contribuição, tá? Agiliza, adianta a aposentadoria da pessoa. O cálculo dela também é feito diferente, então a renda fica um pouco maior. Lembrando, se feito direito, né? Se o documento tiver comprovado, o PPP, se ele tiver acompanhado pelo LTCAT. Então, assim, para se conseguir extrair 100% da aposentadoria especial, é preciso, sim. Essa aqui, eu digo, é necessário o acompanhamento de um especialista. Caso contrário, você é 100% certeza que vai ter alguma coisa de errado. Inclusive, né, a gente está trazendo essa informação importante aqui da aposentadoria especial, e aí ela serve para quem vai se aposentar ou para quem já se aposentou, porque existe a possibilidade de revisão. Inclusive, muitas pessoas têm buscado esse direito. Exatamente, Flaviano. A revisão, ela é feita por quê? Às vezes a pessoa apresenta o PPP no INSS e o INSS não reconhece aquele tempo como um período especial. Então, aquele tempo ele não vai ser incluso na aposentadoria especial, ou seja, ele vai ser computado como um tempo de contribuição normal. Então, se a pessoa, vamos supor, um exemplo, a pessoa trabalhou vários anos em várias empresas distintas de produção de ferro, exemplo, como se fosse a Gerdau, Cofer, essas empresas assim. Então a pessoa ela possui o PPP, só que o PPP está com problemas de dados incompletos, está com algum tipo de. Está sem assinatura. Então o INSS não reconhece aquele tempo. Então ele vai fazer o cálculo e vai fazer o cálculo errado, porque vai desconsiderar aquele tempo. Ou o INSS não considera como um agente nocivo, dizendo o EPI resolveu o problema, então não merece ser acolhido o pedido. Então, vai fazer o cálculo errado, não vai reconhecer esse PPP, e aí a pessoa vai aposentar, vai, mas com o salário lá embaixo. Inclusive, é verdade que você pode pedir a revisão e ter o valor do benefício, né? O valor do benefício também reduzido, porque você alertou agora há pouco que ó, você precisa de um profissional, né? Então, esse erro de planejamento pode trazer esse prejuízo? Sim, pode. E é um prejuízo muito grande, porque se ao pedir a revisão do pedido de aposentadoria, do benefício que a pessoa recebe, ele alterar data, ele alterar início do pagamento do benefício, ele alterar, tirar, falar que esse tempo aqui não era especial, vai sim correr o risco de diminuir o seu salário. E principalmente agora, com as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019, que alterou, inclusive, a aposentadoria especial. Essas são as situações que isso pode acontecer, esses exemplos aí que você está apresentando, Isso, Augusto? exatamente. Por exemplo, eu aposentei especial com uma data de início X. Pedi a revisão e apresentei um documento novo. Aí o INSS vai reanalisar o meu pedido inteiro com o documento novo também. Porém, nesse documento, às vezes eu não analisei direito ou foi feito de maneira errada, o empregador colocou uma data de início diferente. Aí ele vai olhar o meu lá atrás e dizer, opa, esse aqui então vou ter que recalcular a renda dele e a renda pode sim diminuir. Então é muito. Aposentadoria especial, Flaviano, só pelo nome de ser especial, eu já digo, tem que ter o acompanhamento de um especialista. Porque senão a chance de dar errado é grandiosa. Você citou agora há pouco o PPP, que é o principal documento para provar a questão do direito à aposentadoria especial. Mas por que a Previdência rejeita tanto, né, o PPP? Exato. O INSS ele tende a rejeitar os PPPs por erros formais. Às vezes está faltando uma informação no PPP, está com os dados incompletos, não tem os dados da empresa totalmente completos, não tem o carimbo da empresa, porque é obrigatório ter o carimbo da empresa. Não, às vezes não tem a assinatura do engenheiro ou da pessoa que fez o laudo. Às vezes a descrição da atividade não tem, só a descrição é simples e não explica muito. Então, assim, o INSS ele tem um parâmetro para poder bloquear PPP altíssimo. Então, assim, se qualquer errinho, erro que a gente,
olharia e falava, tá faltando um carimbo com os dados da empresa, mas tem todos os dados da empresa já no cabeçalho do PPP, mas tem que ter o carimbo, então tem que ter o carimbo, tem que ter a assinatura, tem que ter a assinatura. Então não adianta, tem que ter a assinatura do engenheiro, do médico, às vezes, dependendo do tipo de agente nocivo, e do responsável da empresa. Se tiver só do engenheiro e não tiver do responsável, não serve. Se tiver só do responsável e não tiver do engenheiro, ou médico, ou técnico da segurança do trabalho, não serve. Então, assim, o PPP, qualquer erro, volta, e o INSS não explica. Ó, não reconheço. Se vira, descobre onde está o erro, pede de novo, ou fica sem. Inclusive, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Quais os cuidados, então, na hora de apresentar o PPP à Previdência? Você já citou um dos mais importantes, né? Ter todas as informações corretas. Exatamente. Principalmente ter qual tipo de agente nocivo tem, se ele é qualitativo ou quantitativo. Se for quantitativo, se tiver tem que ter o número explicando, igual o ruído, por exemplo, são 85 decibéis. Acima de 85, dá o direito. Abaixo de 85, não dá o direito. Descrever completamente todos os EPIs, descrever o ambiente de trabalho, é por isso que tem que ter o LTCAT, que é o laudo técnico de ambiente e condições de trabalho. Então, assim, o PPP acompanhado do LTCAT já é é como se fosse um cavaleiro medieval e cada peça seria um componente da armadura dele. Então, o PPP seria a armadura e o LTCAT seria o escudo. Então, a pessoa está se protegendo mais para garantir um direito que ela tem que ter. E se o PPP tiver erro de escrita, se não tiver atualizado os dados, vamos supor que uma empresa, igual uma empresa grande, por exemplo, que é a Gerdau, que tem várias filiais, por algum motivo, o rapaz trabalhou de Ouro Branco, por exemplo, e foi transferido para de Divinópolis. E aí tem o PPP só da de Ouro Branco, achando que vai resolver. Não, tem que ter o de lá e tem que ter a daqui também. E se for o PPP que consta o tempo inteiro, tem que diferenciar tanto tempo em tal lugar, tanto tempo em outro. Então, assim, o PPP, se você pegar ele cru, recebeu da empresa e já dá entrada no pedido, a chance de dar errado é grande, muito grande. Inclusive, pelo histórico, né, é uma das aposentadorias mais difíceis, né, de pleitear junto à Previdência Social. Aí eu preciso fazer essa pergunta para o Augusto. Se a Previdência negar, você tem possibilidade de buscar o caminho judicial? Tem. Como a gente sempre diz, judicializar é, é importantíssimo, porque às vezes o INSS ele dá negativa ignorando os fatos apresentados. O INSS faz muito isso. Um exemplo, Flaviano, é o seguinte: a pessoa está com a documentação completa, já aconteceu no escritório, nós analisamos a documentação toda, está tudo certinho, não tem nenhum erro. O INSS vai e fala que não reconhece. Porque o INSS, querendo ou não, ele está ali um pouquinho para dificultar a vida da pessoa. E se ele puder atrasar, ou vamos supor, ficou 4 meses em análise o pedido e saiu, aí ele teria que pagar os retroativos todos. Ele falou, não, vou negar, porque aí, se a pessoa quiser, ela vai, judicializa, ou daqui a um tempo pede de novo, aí ignora os retroativos e abre uma nova data de entrada de requerimento. Então, assim, judicializar tem as suas vantagens. A justiça brasileira tem as suas falhas, mas tem muito acerto. Então, o número de benefícios que é negado pelo INSS e tem a decisão reformada na justiça é muito alto. A gente pode, inclusive, Flaviano, um exemplo aqui, a Kaiser fechou, né, aqui em Divinópolis. Então, a pessoa que trabalhou lá com o PPP, ela, às vezes, nem tem. Não tem o PPP, porque trabalhei há muito tempo, não peguei na época, e agora não sei como é que faz. Existe a possibilidade de judicial a gente encontrar uma empresa que exerça a mesma função, que faça a mesma coisa, e a gente pedir para fazer o PPP lá, na empresa. Então, ele vai medir, o técnico e o engenheiro vai lá, vai medir as condições de como funciona na empresa. E já aconteceu, Flaviano, exatamente isso. A Kaiser fechou, foi feito um pedido para fazer o PPP pela Heineken, pela empresa a linha de produção da Heineken. Então, conseguimos fazer isso através da justiça. E com o INSS é sim e não. Não tem discussão nenhuma.
Orientação importante, por isso o Augusto disse, para pleitear um benefício como esse, você precisa ser assistido aí por um profissional para que o caminho, né, seja aí principalmente atingido, né? O telefone fica sempre à disposição para participação aí do telespectador, 99326228, 99326228 é o telefone que você pode participar. Vou registrar aqui a mensagem do Denilson. Obrigado, viu, Denilson, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ele quer saber o seguinte, é aposentado. Se pedir a revisão, o pagamento é cortado até que a revisão seja analisada pela Previdência? Bom dia, qual que é o nome? Denilson. Denilson, bom dia, agradeço aí a pergunta. Não, tá? Nenhum tipo de pedido de revisão de benefício, o seu benefício vai ser cortado. Inclusive, nem o BPC. Um exemplo, se a pessoa recebe BPC, adquiriu um emprego e vai agora pedir o cancelamento do benefício, ele vai continuar sendo pago até a análise do INSS. E esse benefício não vai ser obrigado a restituir o INSS, não, porque a partir do momento que você dá a entrada pedindo o benefício, você transfere a responsabilidade para o INSS. E todo o tempo que passar, além daquilo, é de responsabilidade do INSS. Agora, pedir a revisão, você vai continuar recebendo a sua aposentadoria, só que, quando sair, se aumentar a sua renda, aquele que você recebeu, a partir da data de entrada, ele vai ser pago a correção dele, atrasado. Agora, parar de pagar o benefício, o INSS não para. Eu tenho a participação também do Paulo. Obrigado, viu, Paulo, pelo carinho, obrigado pela audiência de sempre. Ele está dizendo que trabalha há 39 anos em um hospital, 29 anos como técnico em radiologia. Ele entrou com o pedido há 7 anos, mas até hoje nada. Qual é aí a opinião nesse caso? Bom, nesse caso eu tenho duas opiniões para dar. Provavelmente, se tiver entrado com algum advogado, pode ter sido negado e ser apresentado um recurso administrativo no INSS. A diferença é que o recurso administrativo do INSS, ele demora muito, muito. Isso justificaria os 7 anos. Agora, se não tem recurso no INSS, provavelmente esse pedido já foi negado e você não está sabendo. Mas é sempre bom acompanhar, entra no meu INSS, se tiver algum recurso, digita lá em cima, assim, ó, no campo de pesquisa, recurso. Aí vai aparecer uma lista de opções com a palavra recurso. Uma delas é acompanhar andamento de recurso. Clica lá que ele vai te direcionar para um outro site, que é a segunda instância, entre aspas, do INSS, e lá você vai ter acesso ao seu recurso, se tiver o recurso. Agora, tem o pedido, 7 anos, está em análise até hoje, com aquele escrito em análise, só mandado de segurança. Porque o INSS já largou de lado e está esquecido em alguma gaveta. E aí é importante, porque aí o mandado de segurança é a justiça obrigando a Previdência a dar uma resposta. Não quer dizer que vai ser positiva, mas pelo menos a Previdência vai te dar uma resposta. Exatamente. Tem que deixar bem claro que o mandado de segurança ele não julga o mérito do pedido. Ele vai julgar se está em atraso ou não. 7 anos, evidentemente, não tem nem discussão. Vai estar em atraso, inclusive vai ser feito uma tutela de urgência e o juiz vai mandar o INSS analisar antes mesmo do mandado terminar. É por isso que os contatos estão sempre aí na tela. Se você tem alguma dúvida, pode fazer contato pela rede social do Escritório Barbosa Oliveira, ou o telefone, ou pode ir direto na sede do escritório que fica ali na Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social, né? O Augusto, a Júlia, Eduardo, tá sempre lá de portas abertas para receber você. Muito obrigado, viu, Augusto, pela presença. Eu que agradeço, Flaviano, mais uma vez. Você que não perguntou, você que participou, a gente agradece. Quem não participou, participe, porque talvez a pergunta que você faça para você, às vezes, se você até já souber a resposta, não tem problema, porque a minha resposta pode atingir alguém que precisa. Então, é interessante a participação, previdenciário, direito previdenciário. É muito complexo, ninguém ensina, ninguém explica como funciona, não é uma coisa de fácil entender, tem que ler normativa, tem que ler instrução, tem que ler a lei, mas não funciona assim, então tem que saber como que funciona na prática. Então, pergunte, porque se você precisar, a resposta pode te ajudar e pode atingir, além de você, várias outras pessoas.